Irmãs, graças a Deus por mais esta santa oportunidade que nós estamos tendo, que Ele nos concede para estarmos reunidos na sua casa de oração, em sua presença, para a realização de mais uma santa reunião de infinita utilidade para Ele, Deus, e também para nós todos. Sabemos que estamos nesta terra cumprindo os nossos deveres de filho de Deus e também, irmãos, para cumprir os mandamentos dele, Deus. Nós somos, como cantamos, a única igreja que prega em nome de Deus e que dá expressa vontade a todos os planos de Deus, porque a igreja do Consolador, a Santa Vó Rosa, a igreja do profeta Aldo, a igreja dos céus, esta que tem a grande responsabilidade que está sobre ela, o grande dever de dar a expressão de todo o querer e a vontade de Deus para a criatura humana na forma de viver e fazendo com que seja lembrado como Deus criou o ser humano para viver em santidade, em consagração, em comunhão com Ele, trabalhando nos finais de semana, reservar o dia especial para a adoração de Deus. Então, irmãos, essa é a única igreja, falando a verdade, como nos é ensinado, a única igreja do reino dos céus. Somos nós esta igreja. Sobre nós está esta obrigação, este dever. E muitos que vivem contra os mandamentos de Deus desta igreja. São muitos. E nós temos que sustentar isso em nossa vida. Mas não fazemos sozinho, não fazemos sem orientação real, divina de Deus, porque somos dirigidos pelo profeta, o pastor da promessa de Jesus e pelo Consolador da promessa dele. Consolador, a Santa Vó Rosa, e pastor, o Santo Irmão Aldo. E assim, em nome deles, a todos os irmãos, como seu irmão e pastor desta Santa Igreja, eu apresento a todos, também em nome da direção desta igreja, a minha saudação a todos como meus irmãos, com a paz do Senhor. A paz de Deus e de Jesus esteja com todos, e também a bênção de nosso Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa, e seja todo confortado e fortalecido para enfrentar sem medo as dificuldades que surgem na terra contra este povo por causa da fé e da verdade. Convido a todos que estão sentados que se ponham em pé para nós orar e iniciarmos assim, com essa perfeita forma de oração, a nossa reunião. Irmãos, todos assim façam com sinceridade. Peça por si, peça um pelos outros, pela sua congregação, peça pela sua igreja no modo geral, pela sua direção, pastores, diáconos e diaconisas, peça pelos ouvintes de Hora Milagrosa, os que nos acompanham através da internet, peça pela humanidade. Todos nós fomos feitos por Deus com um corpo e um espírito. O objetivo era que todos voltassem ao céu, mas tem alguém que prefere o mais fácil, que não é da vontade de Deus.
Vamos pedir. Deus precisa de nós, de nossa oração, para combater no que puder a dificuldade e nos ajudar a ter vitória. Então assim nós vamos orar. Ó glorioso, amado, poderoso, santo Deus e nosso querido Pai Celestial, muito mais do que nós, o Senhor Deus, e até muito mais mesmo do que a Santa Vó Rosa, do que o irmão Aldo e do que Jesus e a Virgem Maria, o Senhor, juntamente com teu Santíssimo Espírito, que dirige o Senhor, enxerga todas as coisas e as intenções e o rumo das coisas e do mundo em que vivemos. Senhor querido Deus, mas o Senhor tem uma esperança que te traz a alegria de fazer coisas maravilhosas nesta terra. Igreja Apostólica, que é dirigida pelo Senhor, porque aqui está o outro Consolador, da promessa de teu Filho amado, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Também, para ajudar este Consolador, está o profeta, está o santo pastor que Jesus prometeu que um dia enviaria para ajudar o Senhor a dirigir um rebanho que surgiria após eles. Senhor querido Deus, é aqui nós estamos, nesta terra, nesta parte do mundo, do estado, nesta cidade, formando assim a Igreja do Senhor, a congregação da Igreja Apostólica. Senhor Deus, e agora ela se encontra em pé diante do Senhor, para fazer a cada um a sua oração. Querido Deus, eu apresento a tua igreja aqui ao Senhor, em nome do irmão Aldo e da Santa Vó, e suplico ao Senhor e ao teu Espírito a tua unção e a tua bênção, para que esta família do Senhor, aqui nesta cidade, esta parte da família, ó querido Deus, possa lhe dar muita alegria, com o seu carinho, com o seu amor, em aceitar o Consolador, aceitar o pastor e aceitar as regras, as leis e os mandamentos do Senhor, que é tudo para quem quer vencer e quer um dia habitar com o Senhor na tua glória. É tudo. Senhor Deus, eu peço que o Senhor dar entendimento, dar compreensão, que todo entenda que sem santidade, sem igualdade com o Senhor, com os teus santos, não pode ter parte no teu reino, não pode ter participação nas tuas graças e nas tuas bênçãos. O que eu peço, que o Senhor dá entendimento, dá compreensão e dá humildade para se curvar diante disso e reconhecer que isso é tudo na sua vida para ser feliz, é tudo na sua vida para enxergar o perigo que se aproxima de si. Então apelar pela oração, oração ao Senhor, oração aos teus santos, como que nos deste o irmão Aldo e a Santa Vó. Querido Deus, é isto que eu peço ao Senhor, e peço muito mais pela toda a nossa igreja, nossa irmandade, a humanidade toda. Querido Deus, que o Senhor espera colher muitas almas ainda que estão perdidas. Eu peço, ó Senhor, a tua bênção, que através de cada congregação e nas congregações de cada vida, então o Senhor possa encontrar um apoio que possa mostrar para as pessoas que é tempo de salvação e que é possível viver uma vida isenta do pecado e de todas as coisas do mundo. Santo Deus, receba o nosso agradecimento por tudo isso, e eu suplico agora, Senhora Santa Vó, também a tua graça preciosa, a tua bênção sobre todos nós. A nossa reunião, que tudo aqui que será realizado, não só hoje, mas sempre será realizado, seja tudo de acordo com a tua vontade. Santa Vó, a todos nós, te peço a direção e a inspiração, igualmente do Senhor querido primaz, santo e bendito irmão Aldo. Tome conta de nossa reunião. Inspira-nos, irmão Aldo, nosso pastor querido e amado, e receba nosso agradecimento sincero, nossa gratidão, que assim dedicamos ao Senhor de coração e à Senhora Vó Rosa, hoje e sempre. Amém. Número 1.
Amém. Os irmãos poderão se assentar. Agora vamos cantar mais alguns hinos do nosso inário. Primeiro é o de número 34, Obediência e Consagração. Número 53, cheio de imitadores.
seguida, o de número 58. Ao povo apostólico avante. Amém. Irmãos, agora vamos ouvir mais alguns hinos a cargo dos nossos irmãos deste coral. São mensagens que, em vez de serem faladas, são cantadas. É o de número 262 e de título Dois Caminhos.
Ainda ouviremos o hino de número 152, de título Vamos Glorificar. Glória
e irmãs, essa foi a primeira parte de nossa reunião, com a apresentação de hinos do coral e também os corinhos que cantamos do nosso inário. Irmãos, agora irei apresentar a todos o pedido para a contribuição desta oportunidade. Irmãos, o importante da pregação, dos ensinos, não só da igreja, como também dos irmãos que esteja na escola ou fazendo alguma faculdade. O importante não é o conteúdo do ensino, mas é a compreensão daquilo que é ensinado. Se então receberem tanto ensinos e não compreenderem nada, quase nada, nada se faz, e aonde que quer chegar não chega. Porque a força para chegar aonde quer é compreender, é aceitar aquilo que é ensinado. E para aceitar precisa de compreender, e para compreender precisa de ensinar. E para ser ensinado tem que ter um lugar próprio. Na escola, na sala de aula, acompanhado de reverência, atenção, sentimento de valorizar, interesse pelos seus objetivos, e na igreja, lugar sagrado, preparados para ser ensinados e compreendidos aquilo que é ensinado para chegar aonde Deus quer e cada um espera. Então, irmãos, disse Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, disse naquele tempo para os seus apóstolos, mas vós não podeis suportar agora, não podeis compreender. Mas ele disse: o outro Consolador, aquele Espírito de verdade, que eu hei de enviar da parte de meu Pai, esse vos ensinará toda a verdade e vos guiará em toda a justiça. Irmãos, nós já estamos nesse tempo. Esse Espírito já chegou. Esse tempo já chegou. Então, irmãos, para os irmãos então aceitar esta doutrina, estes ensinos, e abraçar com carinho, com amor, com um abraço forte, espiritual, essas regras, é preciso de entendê-las, compreendê-las. É preciso de enxergar que ela vai ao encontro do alcance de suas intenções, de seus objetivos. Vencer tudo e um dia estar longe desta terra, na glória de Deus. Então é preciso de compreender para aceitar. Se não compreender, não aceita. Irmãos, a nossa reunião é um lugar que proporciona a todos nós um momento de estarmos desligados de tudo da vida da terra, ligado dos afazeres, ligado das famílias, ligado das obrigações, concentrado só naquilo que está sendo realizado aqui, a reunião. Isso então, irmãos, é um momento de grandíssimo valor, de grande especialidade na nossa vida, para o nosso espírito, para o nosso amanhã, para o futuro material e espiritual de cada um. Então, cada um tem que pensar quanto valor tem uma reunião como esta, quanto valor tem este momento que você está vivendo, para você, para a sua vida, para a sua saúde, para a sua família, para o seu amanhã. Quanto tem esse valor, quanto vale este valor para si? Se for perguntar para os irmãos, quanto vale este momento que você está vivendo para si?
Se amar a igreja, disse, não tem nem nada que compare este valor. Este é o momento que é ensinado a vontade de Deus. Um momento que então, irmãos, proporciona a todos nós uma condição perfeita de compreender os ensinos de Deus, porque os mesmos é mistério. E para que Deus possa fazer nós entender a Santa Vó Rosa, estes mistérios, é preciso dele ungir, é preciso dele abençoar o lugar, ele é preciso dar atenção do sentimento de carinho, de amor, de interesse próprio de cada um dos irmãos, por isso e pela glória de Deus na sua vida, na sua apresentação. Portanto, então, irmãos, Deus precisa disso. Deus unge, abençoa este lugar, unge, dá todos os ensinos. Então nós compreendemos e aceitamos. Quem não aplica essas coisas na sua vida, então, irmãos, chega um ponto que não acha futuro algum em viver nesta igreja e de estar escutando estes ensinos. Acha uma perca de tempo. Por isso que vão saindo. Portanto, então, irmãos, para nós compreender e sermos o que Deus quer que sejamos, e para cada um de nós alcançarmos o que Deus quer que alcançamos, o seu reino, tem as reuniões, os momentos de ensino, desligamento de tudo da vida, e concentrado aqui, e o momento que os irmãos expressar sua gratidão em cântico, presença, reverência e respeito, porque como diz na Sagrada Escritura, irmãos, então Deus vigia, Deus espia a todos, como através de Moisés, chegando então, irmãos, próximo então de uma cidade que Deus prometeu àquele povo. Deus enviou 3 dos seus homens, disse, ide e espiai a terra. Veja como é os homens, grande ou pequeno, fraco ou forte. Vedes como é as cidades, tendas ou casas, e traga-me a notícia. Então, irmãos, a mesma coisa os anjos de Deus, ide às congregação, vede como é o respeito de cada um e tragam a notícia. Então, por isso, Deus, nosso Pai, através de teus santos, como o do irmão Aldo da Santa Avó, espia a vida física e espiritual de cada um. Deus sabe como é cada um. Os anjos, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo envia a situação de cada um, manda via assim, assim e assim. Então, irmãos, vi o amor deles, quanto que ama no contribuir, mas eu vi que em parte não ama porque não obedece a alguns. Eles são justos, honestos, falam a verdade. É por isso que aqui está a verdade. Portanto, então, irmãos, com as suas contribuições, ajude para que este momento, esta reunião da Santa Vó Rosa, reunião do profeta irmão Aldo e reunião de Deus, seja cada vez mais perfeita, mais então brilhante, ou seja cada vez mais acompanhada de santidade, cada um compreendendo o que é ensinado, aplicando na vida, lapidando ainda mais a sua vida, o seu proceder, aonde que estiver, buscando estes ensinos, essas preciosidades, esse poder para a sua vida, aqui na igreja e aplicando. Então, irmãos, a igreja vai contar com a maior santidade e maior alegria vai dar a Deus.
Então, cada um tem que pensar nisso. E as suas contribuições vai muito ajudar, irmãos, na sua vitória, no seu progresso espiritual. E também na sua expressão de gratidão, de amor à beleza da igreja, ou seja, de cada um, e do crescimento físico da mesma e também em qualidade espiritual. E a igreja sendo cada vez mais ungida o lugar e abençoada. Os irmãos vivendo a vontade de Deus. Os irmãos vão sentir alegria. Hoje é dia de reunião. Vai sentir aquela alegria e eu vou para a minha igreja. Que felicidade. Vou buscar alimento para o meu espírito. Vou fazer a Deus, junto com todos, a minha oração. Momento de alegria sagrado. Uma parte do reino dos céus na terra. Irmãos, e agora, como parte deste apelo, eu vou fazer a leitura do apelo da direção da igreja em favor das ofertas também, que está nesse boletim do dia de ontem, 6 de março, de número 3.352. Ofertas para a Igreja Apostólica. Amar e servir a Igreja Apostólica. Esta Igreja Apostólica é do Reino dos Céus. É um presente de Deus para todos os que queiram herdar a glória celeste e ser felizes, enquanto aqui na terra viver com paz no coração e sob a proteção celestial. Diante disso, irmãos, estimados irmãos, amem e deem muito valor à nossa igreja, participando deste caminho de fé, de suas reuniões. Colabore efetivamente com as suas ofertas generosas e com os seus dízimos, para que possamos, como direção da igreja, cumprir a nossa missão, para que possamos todos nós cumprir a nossa missão de anunciar as boas novas de salvação a muitas almas, para que creiam e seja resgatada do pecado pelo sangue do Cordeiro Jesus, e por fim elas sejam salvas junto a Deus o Pai. Tenha muito amor em seus corações, irmãos, por nossa igreja, pois agindo assim serviram a Deus, a Jesus, ao Santo Consolador, a Santa Avó e o Santo Pastor, profeta irmão Aldo. Inclusive, terão a sua recompensa, pois grande é o poder que está sobre nós, sobre esta igreja. E a Santa Avó Rosa, o Consolador, com nosso Santo Primaz irmão Aldo, e com a colaboração de santos e anjos, os cobrirão com o seu poder e com a sua graça e bênção, para que nada falte aos que servem a igreja com fé, amor, boa vontade e total dedicação. Portanto, irmãos, unidos vamos trabalhar para que a nossa igreja, esta igreja apostólica, tenha os recursos necessários para que possamos realizar tudo o que ainda precisa ser feito em benefício da obra, em benefício do nosso povo, em prol de salvação de alma, em benefício das nossas congregações e da sede apostólica. Temos, irmãos, muito trabalho à frente. São novas congregações, novos programas A Hora Milagrosa, construções, reforma, tudo para beneficiar o povo apostólico.
e todos aqueles que vierem a nós, com humildade, sinceridade em seu coração, para servir o reino dos céus. Em nome da Santa Vó Rosa e do santo profeta irmão Aldo, como direção da igreja, apelamos ao seu coração para que nos ajude nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e o entendimento a todos quanto a aceitarem a nossa fé, nossa pregação. Mas para isso precisamos do seu apoio financeiro, principalmente neste momento muito difícil financeiramente falando. Sabemos da dificuldade que todos nós enfrentamos. Mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus, aos nossos santos, o quanto o amamos e amamos nossa igreja. E não vamos o desamparar esta obra tão maravilhosa, a qual pertencemos. Irmãos, receba o nosso abraço fraternal e rogamos a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos, que lhes conceda muita paz em sua vida e toda a proteção celestial, para que seja bem-sucedido em todo o seu viver. Aí está, irmãos, o apelo da direção da igreja, também em favor das ofertas. Então, irmãos, assim fica este apelo no coração de todos. E eu vou orar para consagrar as suas ofertas. Após as mesmas, as irmãs irão passar com a sacola, os irmãos poderão contribuir nos seus próprios lugares. Santíssima, bendita e querida avó, graças te damos, ó Santa Mãe, por esta oportunidade do início deste dia. Estamos aqui reunidos na presença da Senhora alegre e feliz, para a realização de mais uma santa reunião que a Senhora nos concede como uma grande bênção. E neste momento, Santa Vó Rosa, em expressão de amor à obra da igreja, aos planos de Deus de salvação de almas, de preparação e sustentação da fé de cada um que já tem no seu coração na Senhora, eles mesmos, querida avó, vão estender as tuas mãos e vão dar as suas ofertas, as suas contribuições. E eu te peço, como prova de gratidão deles e amor à Senhora e à obra desta igreja, que a Senhora, o irmão Aldo, está à frente, receba, ó Santa Avó, as ofertas deles, que parte carinhosamente de seu coração com todo amor. E eu suplico ainda, Santa Avó, a tua bênção em favor de suas vidas. Suplico em favor da sua saúde, da saúde do seu corpo e de seus familiares. Peço em favor de sua casa. Peço, querida avó, que a senhora abençoe a fé que eles têm em seu coração na Senhora e no Senhor irmão Aldo e na sua igreja. E peço em nome deles que a senhora abençoe a sua própria casa. Abençoe, querida avó Rosa, o seu emprego, que abençoe também, irmão Aldo, então, o seu patrão. Abençoe a sua empresa e também em nome deles, querida avó, abençoa a sua cidade. Abençoa a sua rua, abençoe seu bairro. E peço que o Senhor Deus também unja e dê poder ao calor do sol, como o vento e a chuva, para eliminar males e doenças e proteger em nome deles a sua cidade. Santa avó querida, assim eu suplico e te agradecemos por tudo, e as ofertas deles estão consagradas para a obra desta Igreja Apostólica. Amém. Agora...
Agora então, irmãos, vamos ouvir os outros hinos apresentados pelos irmãos. Primeiro, de número 49, próximo, 49, de título Surgiu um Povo Vencedor. E depois, em seguida, o outro, de número 107, de título Gozamos a Sua Paz.
irmãos e irmãs, agora teremos mais alguns minutos para a realização de nossa reunião e tem as mensagens de nosso conselho. Então, irmãos, como dissemos, procure entender e compreender a vontade de Deus, porque senão não tem valor algum, a pessoa não aceita. Irmão, se uma pessoa propor comprar um objeto, que às vezes os irmãos têm uma casa, e os irmãos então não entender a intenção do comprador, de forma alguma os irmãos vão aceitar, porque não entendeu, mas se entender, aceita. Então procuremos entender a intenção de Deus, para poder aceitar. E com certeza, irmãos, se aceitando, seremos mais do que aquilo que nós podíamos ser na vida, tanto na terra, na vida física, como na vida espiritual. Acredite. Jesus, ele sendo interrogado por um dos seus apóstolos que teve uma dúvida, foi uma dúvida que teve uma boa resposta de Jesus, e foi boa. Um deles, então, chegou-se a Jesus e disse: Mestre, eis que nós deixamos de tudo na vida para te seguir. O que nós vamos receber com isso? Tinha dúvida. E Jesus disse: Vós que deixastes de tudo na vida para me seguir, receberão 100 vezes mais na terra e nos céus. Acredite. Palavras de nosso Senhor Jesus, em resposta àquela dúvida: Mestre, eis que nós deixamos de tudo para te seguir, o que vamos ganhar com isso? Eles não estavam vendo futuro a pessoa. Surgiu essa dúvida. E Jesus disse: Vós que deixaste de tudo para me seguir, ganhará 100 vezes mais na terra e nos céus. Irmãos, assim devemos acreditar e confiar. Não precisa de ver. Acredito que quem falou foi Jesus. Quem falou foi Ele. Ele falou e prometeu. Então, irmãos, devemos crer. Não precisa de nós entender ou ver sinal, mas o que nos basta para receber isso é acreditar tão somente e praticar as regras dele. Porque a pessoa é beneficiada e também castigada pela força da lei, na terra e nos céus. Na terra, quem desobedecer à lei de trânsito, ele é castigado pela desobediência. Ele vai perder os seus bens, ou seja, os automóveis, vai pagar pelo conserto do outro e ainda corre o risco de pagar pela assistência à sua própria vida e quem está com você. Vai pagar pela agressão à lei. Vai pagar pela, então, irmãos, a força que a lei manda, que deve ser punido quem agrediu ela, quem desobedeceu. E quem obedece à lei da terra também recebe o benefício do respeito e da obediência. Também no reino de Deus é assim. Nesta igreja apostólica tem assim. Tem um mandamento, que é a doutrina.
e tem a lei, que é a disciplina. Quem crê no mandamento e respeita as leis, recebe o benefício da força da lei de Deus. Porque quem crê no mandamento e respeita a lei, se santifica, deixa do erro. Se tem dificuldade de obedecer a Deus, a santa voz ajuda. Passa a ser santo e passa a ser amparado por causa da santidade, como força da crença no mandamento e do respeito à lei de Deus, a doutrina e a disciplina. Veja aí por que nós temos que obedecer. O benefício que traz a nossa vida. O respeito à lei de Deus e a crença no mandamento, que é a doutrina. Então essa proteção de Deus, que dá a nossa vida em qualquer momento. Provavelmente então aí, irmãos, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, não está dormindo, nem sabe onde que está, vamos dizer, porque está dormindo, adormecido, descansando. Mas como crê no mandamento e respeita a lei, recebe o benefício do resultado da lei, a bênção de Deus, um amparo, a proteção. Agora, então, irmãos, aquele que desobedece a lei de Deus, aquele que não acredita no mandamento, que é a doutrina, não acredita na igreja, não acredita no mandamento, não respeita a lei, recebe a penalidade que é determinado na lei, que é o não atendimento pelos teus santos, amando de Deus a sua pessoa. Por quê? Se não acreditar no mandamento, na doutrina, se não respeitar os regulamentos, não se santifica. Então, não sendo santo, Deus não ordena os seus santos para proteger a sua vida, e os seus clamores serão em vão. A esperança não alcança o resultado. Então, irmãos, esta ausência é, então, irmãos, um resultado do desrespeito à lei de Deus. Então veja, irmãos, reflita nessas coisas, pense, medite. Estamos em tempo de maior meditação e maior sacrifício que temos que fazer para chegar aonde que precisamos chegar e receber de Deus o que precisamos de receber. Então, as suas bênçãos. Então pense, irmãos, na matéria espiritual que o irmão Aldo da Santa Vó dá aqui na casa de Deus a nós. Pensar, refletir, meditar, estudar a doutrina. É assim que faz quem está na faculdade. O professor dá a matéria. Ele tem que estudar, ele tem que estar então na internet procurando resolver uma coisa ou outra, porque senão ele não chega lá. É tempo de sacrifício. Então, irmãos, procurem todos a entender e compreender os mandamentos, a doutrina, a vontade de Deus. E você vai ver, irmãos, coisa melhor na sua vida do que você esperava. Igual disse Jesus, disse Deus: trazei o dízimo à casa do tesouro, casa de Deus, para que não falte mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, disse o Senhor vosso Deus, se eu não abrir uma janela do céu, as portas, janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha abastança. Então, irmão, Deus prometeu isso. Foi Deus que falou. Ele que prometeu. Então, irmãos, acredite nos ensinos, aceite os mandamentos, procure respeitar as regras e a lei. Irmãos, entender a vontade e os planos de Deus. Faz tudo com amor e espontaneidade e depois verás o resultado. Irmãos, se Deus, através dos teus santos, mandando os teus santos como o irmão Aldo da Santa Vó, não abrir a janela dos céus,
de seu caminho uma porta de um emprego e derramar uma bênção sobre a sua vida, que venha abastecer mais do que então você espera. Inclusive, irmãos, na hora difícil da vida, na hora então de angústia, irmãos, que hora que os irmãos então enxergam a sua sombra? Enxergar a sua sombra é quando você passa embaixo de uma luz. Agora ninguém está enxergando a sua sombra, mas sabe de uma coisa, ela está te acompanhando. Então a graça e o poder de Deus na vida do obediente, ele aparece quando mais ainda a pessoa sente quando a dificuldade aproxima. Então, irmãos, mas ela, se for fiel, ela está constantemente acompanhando a cada um. Pode crer. Por quê? Por causa da qualidade espiritual da pessoa. E por causa da promessa, da doutrina que diz, os anjos de Deus acampam ao redor do que os teme. Está sempre na sua companhia, porque é fiel, porque é obediente. Acredite, não duvide, aceite os mandamentos, então respeita a lei e recebe os benefícios determinados pelas leis de Deus por ele. Irmãos, e mantenha, procure manter. A melhor coisa que se faz é procurar com todo o sacrifício e esforço fazer com que a mão de Deus esteja estendida sobre a vida, a sua vida, para abençoar. Mas nunca faça com que a mão de Deus seja estendida sobre a sua vida para aplicar sentença, porque a mão de Deus é pesada. A mão da Santa Vó Rosa é pesada, do irmão Aldo é pesada. O que a Santa Vó faz está feito, e o que o irmão Aldo faz está feito. Pois disse Jesus que aquele que o Consolador, quando disse a São Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a quem tu ligares no céu está ligado, e quem tu desligar do céu está desligado, porque ele cumpriria a vontade de Deus, e a Santa Vó faz. O que a Santa Vó perdoa, está perdoado. O que a Santa Vó Rosa não perdoa, não está perdoado. Deus, ela faz o que Deus permite. Então, irmão, façamos tudo na nossa vida, nem que custa sacrifício, para que Deus nunca tenha a sua mão estendida sobre nós para aplicar sentença e castigo, porque a mão de Deus é pesada. Irmãos, então, compreendemos a vontade de Deus. E se Deus pede, através da igreja, faça isso, faça. Se não faça, não faça. Não precisamos de entender. Devemos acreditar na razão de Deus. Que Deus tem razão em tudo o que Ele fala. É sempre para o melhor, mesmo que apareça ruim no momento, mas é melhor depois. Por isso, devemos acreditar na razão de Deus, mesmo que não compreendemos. Mesmo que não compreendemos o que Deus quer. Mas devemos acreditar na razão dele, que ele está certo, ele sabe o que faz. Então, irmãos, eu vou fazer aqui a leitura da mensagem de nosso conselho, que está então, só um momento aí, irmãos, que está então nesse boletim, do dia 6, data de ontem, e de número 352, Dia Internacional da Mulher. É comemorado no dia 8 de março, amanhã, o Dia Internacional da É de grande valor a função que a mulher tem.
é um ministério desempenhado na família e na sociedade. Ela é mãe, esposa, trabalhadora e dona de casa. Tem muitas responsabilidades. Em alguns casos, é provedora de uma família, ou seja, aquelas que não têm o seu marido, que têm os seus filhos, e então, irmãos, dá o sustento. Nos tempos, nós temos muito exemplo de mulheres valiosas que cumpriram uma missão importante nesta terra, como Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, que foram vasos importantes para Deus o Pai e Jesus nosso Senhor. Elas nos deixaram exemplos belíssimos de amor, humildade, bondade e justiça, corações nobres e puros, e que nunca deram lugar aos sentimentos mesquinhos da terra. E mesmo sofrendo com as injustiças e com a maldade do coração humano, nunca se deixaram levar pelos sentimentos maus. Sempre souberam perdoar e com amor e bondade tentavam ainda salvar os maus de coração. Estas duas santas nos deixaram exemplos preciosos de renúncia, de perdão e de misericórdia. A Virgem Maria, à semelhança de Jesus, também perdoou aqueles homens que crucificaram o Divino Mestre, seu Filho amado, e ela não guardou nenhum sentimento mau, mas humildemente aceitou o sacrifício de Jesus como obra salvadora do nosso Deus. O mesmo sentimento tomaram conta do coração bondoso da Santa Avó Rosa. Mesmo sendo muitas vezes humilhada e desprezada por aqueles que tanto ela amou, soube perdoar até o último momento de sua vida. E por amor a esse povo e a esta igreja, deu-se em sacrifício vivo, sabendo que o seu sacrifício iria redimir milhares de almas para o nosso Deus. Nosso louvor e adoração à Virgem Maria Santíssima e à Santa Avó Rosa, que cumpriram na terra a verdadeira missão de mulher, sendo o exemplo a ser seguido para o mundo e para as nossas irmãs apostólicas, a fim de serem felizes e abençoadas todos os dias de vossa vida. Nesse dia 8 de março, a nossa homenagem a todas as irmãs apostólicas, as ouvintes do programa Hora Milagrosa, via rádio ou internet, e também a todas as mulheres que têm cumprido sabiamente a sua missão de mulher nesta terra. Parabéns e felicidade. Aí está esta homenagem do Conselho a nossas irmãs e a todas mulheres. E também aqui tem outra mensagem, aonde é que fala a respeito do amor e a dedicação que devemos ter pela igreja. Irmãos, como dissemos, prestar atenção nos ensinos é amar aquilo que tem na igreja. Amar os ensinos é amar o que tem na igreja e amar a si mesmo. O amor e a dedicação que devemos ter pela igreja. Como direção da igreja, estamos aconselhando e convidando a todos nossos irmãos
amarem de coração nossa igreja. Amar a igreja é amar os seus ensinamentos, mandamentos e regras e disciplina. Amar nossa igreja, nossos santos e principalmente o seu irmão e semelhante. Precisamos a cada dia nos aperfeiçoar ainda mais no conhecimento da doutrina e no exemplo de obediência à disciplina, dando exemplo de verdadeiros filhos e filhas de Deus na terra. Os pastores, estes precisam ser sábios e dedicados com uma mensagem que estimule a fé e a convicção ou certeza nos corações de servir a Deus em todos os nossos irmãos, e jamais deixe em suas mensagens dúvidas nos corações. Aos obreiros, estes precisam servir com amor e dedicação, tudo fazendo para que nossos templos estejam preparados para realizar as nossas reuniões e receber a Irmandade Apostólica e nossos visitantes. Os regentes, músicos e coristas, estes também devem servir no seu ministério de música e canto com dedicação, para apresentarem um programa que honre e glorifique o nome de Deus, nosso Pai, de todos os seus santos e também na sua igreja. Aos nossos irmãos membros, estes também devem participar das reuniões com reverência e com ânimo no coração, no sentido de buscar, vir à igreja no sentido de buscar a sabedoria e o alimento espiritual, vivendo o que aprendem em cada mensagem de nossa Igreja Apostólica. Procure estes continuar sempre assim, participando de nossas reuniões, colaborando com as suas ofertas e dedicação, se aperfeiçoando a cada dia mais, seja no trabalho dos coros ou no servir como obreiros, diácono e diaconisa, pastores, sempre respeitando o seu colega e irmão, o ambiente da igreja, como os nossos visitantes. Faça suas reuniões e ensaios em harmonia, sem brigas, discussões e nem desavença, mal-humorado, pois a discórdia, essas coisas e a briga não faz parte do Espírito de Deus, mas trazem as mesmas graves consequências para a obra do Consolador. Deve ter em mente que os irmãos não foram chamados e escolhidos para combater contra o Espírito de Deus, mas para ajudarem a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo a prepararem um povo para Deus. Prezados irmãos, a Igreja Apostólica
é o tabernáculo de Deus aqui na terra. Portanto, é um lugar sagrado em que deve haver muito respeito, amor e dedicação e sentimento de valorização. Esperamos, como direção da igreja, muito respeito e união entre o nosso povo, principalmente os membros do ministério, como pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas, regentes, músicos e coristas. Deve estes se amar, ajudar uns aos outros, sem fazerem exceção ou distinção de pessoas ou de cargos, pois diante de Deus e do seu santo não existe distinção, são todos iguais. Sejam, pois, unidos e trabalhem sempre com boa vontade e dedicação e amor, pois os que assim fazem estarão ajuntando tesouro nos céus e serão muito abençoados enquanto viverem aqui na terra. Aceite, irmãos, estes conselhos e orientação, pois, como direção da igreja, queremos o seu bem e progresso em todas as suas atividades, tanto na terra como na sua vida pessoal. Irmãos, então aí está o conselho de nossa direção. Irmãos, então procure meditar nesses ensinos. Irmãos, veja, o garimpeiro, ele acha o diamante em cima da terra? Não. Com aqueles maquinários, ele então vê algum sinal que está muito embaixo. E ele é garimpeiro, ele conhece o valor de uma pedra de diamante. Então ele vai cavar. Ele vai cavar. Depois de alguns dias, de muitos quilos de terra e pedra que ele tira, irmãos, ele chega naquilo que ele buscou, o diamante. Então, irmãos, aqui nós temos o sinal de Deus, da Santa Voz, que aqui está a verdadeira felicidade. Nós temos então, irmãos, que cavar. Ou seja, nós temos então, cavar quer dizer meditar e refletir nos ensinos, debruçar sobre, então, irmãos, alguns boletins, ler os nossos livros. Irmãos, nós vamos descobrir coisas que nos darão alegria imensa. Nós vamos descobrir coisas, irmãos, que nós vamos ficar felizes. É a mesma coisa de nós ter assistido uma reunião. Nós vamos descobrir, mas tem esse trabalho a fazer. Nós temos que estudar, nós temos que meditar, nós temos que cavar. Então, irmãos, para buscar essas preciosidades que dá alegria, que dá felicidade na nossa vida, que nos garante, irmãos, uma vida perfeita de comunhão com Deus. Não é só assistir a reunião e ir embora e cuidar dos afazeres, não. Temos então, irmãos, que estudar o que aprendemos. E com certeza, irmão, a Santa Voz, nosso irmão Aldo, está pronto para nos ajudar e nos mostrar aonde que nós vamos encontrar, então, essas preciosidades na meditação da doutrina. Irmãos, então assim fica esta mensagem de ensinos no coração de todos. Continue crendo e confiando na Santa Voz, no irmão Aldo, cada dia, cada vez mais. E eles então, irmãos, vão lhes ajudar. Então vejam,
tudo faça para que a mão de Deus não seja estendida sobre a sua vida para aplicar sentença, para aplicar castigo, porque Deus é justo. Mas tudo fazemos, tudo faça para que a mão de Deus esteja estendida sobre a nossa vida, o seu caminho, para lhe dar o amparo, a proteção, te proteger até daquilo que você não vê e não percebe. Irmãos, que a Santa Avó, nosso irmão Aldo, abençoe a todos. Amém. Todos em pé, nós vamos orar para o encerramento da nossa reunião. Irmãos, nós está então em época e tempo de sacrifício. Porque as nossas reuniões, então, mais uma vez, foram reduzidas. Então, nós temos que aproveitar o máximo que puder das condições que temos. Como é na parte da manhã, enquanto permanecer assim, irmãos, no sábado, vamos reduzir todos os nossos compromissos. Levantar cedo, irmãos, se preparar o que tem que fazer, vir para a reunião, como os irmãos fizeram, aqui está, aí vão sair alegre e feliz. O seu sacrifício para a sua felicidade foi feito. E Deus abençoa, Deus recebe. Enquanto que estiver assim, não vamos olhar, mas é cedo, Irmãos, vamos fazer. Deus vai nos dar a recompensa. Vamos orar. É tempo de sacrifício. Santíssimo, glorioso Deus e querido Pai Celestial. Ó Senhor, querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade tão gloriosa de alimentação do nosso espírito com a tua graça e bênção, estes ensinos, com a unção do teu Espírito, em nome e direção do Senhor, através da querida avó Rosa e o Senhor santo e querido irmão Aldo. Também por Jesus e a Mãe Virgem Maria, que nos trouxeram, Jesus, estes mandamentos, estes ensinos preciosos, que vem do Senhor Deus, para nos fazer qualificados como filhos e filhas de Deus. Senhor, querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade que tivemos reunidos juntos como a parte de nossos irmãos nesta terra, família do Senhor, nesta reunião, participando da mesma, alegre, ó Santíssimo querido Deus, e alimentando o nosso espírito com a justiça e com a verdade, a vontade do Senhor. Senhor Deus, eu peço a tua bênção, a bênção do Senhor e do teu divino Espírito para cada um de nossos irmãos, para que eles tenham no seu coração a fé cada vez mais na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, nesta igreja, e no poder purificador e moralizador do Espírito do Senhor, que aqui nesta igreja está, nestes ensinos, para moralizar, purificar todos aqueles que a eles dá crédito, crê, confia e aceita e pratica na sua vida com todo carinho e amor. Senhor Deus, assim abençoe os nossos irmãos e as nossas irmãs. Eu rogo e peço o Senhor e ao teu divino Espírito, em nome de Jesus, do irmão Aldo, da Santa Avó Rosa e da Mãe Virgem Maria, e recebo o nosso agradecimento. Também da mesma forma, Santa querida e bendita Avó Rosa, nossa mãe, nossa avó e nossa rainha. Aqui nesta igreja temos uma avó que é muito amável aos teus filhos. Santa Avó querida, te agradecemos por isso, por todas as bênçãos que nos concedeu, também pelo carinho de chamarmos a senhora de vó e Santa Avó Rosa, porque é uma avó santa. Ó querida Santa Avó Rosa, te agradecemos por todas as bênçãos que a senhora e o senhor irmão Aldo, teu sucessor avó, nos concederam nesses dias que já se passaram e até hoje. E eu te rogo, Santa Avó Rosa e o senhor irmão Aldo, as tuas bênçãos em favor de nossos irmãos aqui nesta cidade. Que a senhora abençoe eles e elas todas, nossos irmãos e nossas irmãs, ajude que eles sigam com fé, com amor, com carinho este caminho glorioso para o reino dos céus, mesmo que surja dificuldade, mas como eles cantam, não estou só para vencer. Santa Avó querida, abençoe nossos irmãos todos e também esses nomes
que os seus nomes, essas pessoas, que os seus nomes se encontram nesta caixa de pedido de oração. Eu os apresento à Senhora e rogo a tua bênção em favor da vida deles, em nome dessas pessoas que aqui os colocaram. Santa Avó os abençoe. Agora, irmãos, recebam a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, nossa Mãe, nossa Avó e nossa Rainha. Também a bênção de nosso Santo Pastor, Profeta, Santo e querido irmão Aldo, que estão lhes dando neste momento, nesta hora. Receba também a bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção de nossa querida Mãe Virgem Maria e a bênção especial do nosso Deus e do seu Espírito. Também rogo à Senhora Avó, o Senhor Deus, para abençoar, em nome de nossos irmãos, a cidade deles. E em nome da nossa igreja, a cidade deste país e esta nação também, para que tenha um pouco mais de paz e o Senhor possa, Senhor Deus, pela Santa Avó, por esta igreja, salvar ainda milhares de almas. Assim, irmãos, nós agradecemos a Santa Avó Rosa, hoje e para tudo sempre. Amém. Irmãos, a nossa reunião está encerrada. Todos estão dispensados e a todos muito obrigado. Paz do Senhor para todos. Boa tarde e Deus abençoe a todos.